Olá, graça e paz. Hoje eu gostaria de falar com você sobre um tema muito importante, a oração que agrada a Deus. Na Bíblia, a oração nunca foi um assunto de só menos. Jesus não somente ensinou sobre a oração, como também a praticou de maneira exemplar. E ele nos ensina em Mateus capítulo 6, versículos de 6 a 8, algumas características da oração que agrada a Deus. Ele ensina, em primeiro lugar, que a oração que agrada a Deus é íntima. É claro que isso não significa dizer que a oração pública, aquelas que são feitas nos cultos ou em reuniões cristãs, de maneira alguma ele quis dizer que isso seja errado. Jesus está se opondo apenas ao estrelismo daqueles que oram para serem vistos ou elogiados pelo povo como super espirituais ou super crentes. A oração que agrada a Deus deve ser íntima, pelo menos é o que Jesus nos diz. Ele ensina: quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. É em secreto de Jesus que nós descortinamos a alma diante de Deus, que desnudamos o coração, que escancaramos a porta do quarto secreto de nossas consciências, onde nós escondemos o que há de mais íntimo e pessoal. É lá na solidão do quarto fechado, a sós com o Pai, que nos despimos em oração de toda hipocrisia, expondo nossos pecados e sentimentos mais secretos diante de Deus. Jesus nos diz que a oração que agrada a Deus é também afetiva. É isso que ele nos ensina quando ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, entra no teu aposento, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai em secreto. Para muitos crentes, Deus sempre é visto como uma figura autoritária e temível, um general, o Senhor dos Exércitos, mas nunca como um pai. Jesus, porém, nos diz que quando oramos, devemos ter em mente que estamos nos dirigindo a um Deus que é Pai. E isso radicaliza totalmente a maneira como nós nos relacionamos com Deus. A oração, então, deixa de ser funcional e passa a ser relacional. Deixa de ser fria e passa a ser afetiva. Deixa de ser mecânica para ser um diálogo entre pai e filho. Quantas vezes nossas orações se parecem com uma lista de supermercados? Contudo, Jesus nos ensina que a oração que agrada a Deus é afetiva, é relacional, é pessoal e amável. A oração é a conversa de um cristão que se vê como filho a Deus, que é verdadeiramente seu Pai. Por último, Jesus também nos ensina que a oração que agrada a Deus é confiante. Ele nos ensina isso quando diz acerca dos gentios. Os gentios são aqueles que não conhecem a Deus. E Jesus diz que eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Esses são aqueles que acham que a oração é a chave da vitória, a resolução de todos os problemas. Confiam na oração e não em Deus e em seu caráter de amor e misericórdia. Pensam que somente se fizerem correntes de orações, Deus lhes atenderá. Confiam, na verdade, nos métodos espirituais e não no Senhor. Mas o que Jesus nos ensina é que quando oramos, confiamos não na oração que fazemos, mas no Deus a quem oramos. Confiamos que já estamos entregues ao cuidado amoroso dele. Pois, segundo Jesus, o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de vós pedirem a Ele. Quando oramos a Deus, confiamos então não que Ele irá cuidar de nós, mas que Ele já está a cuidar de cada um de seus filhos. Como eu disse há pouco, a oração não é um assunto de só menos, pelo contrário, merece nossa total atenção e dedicação. O nosso Senhor se aplicou nela diariamente e seus seguidores ao longo dos séculos também. Diante disso, precisamos desejar uma vida de oração mais excelente, mais profunda, mais verdadeira. Que Deus nos ajude nisso e que sua oração seja assim, íntima, afetiva e confiante. Que Deus te abençoe.